todos. Eu sou o pesquisador Gerry Zilli, pesquisador da Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária. No dia de hoje, eu vou trazer um assunto relacionado ao uso de micro-organismos na agricultura e os aspectos de sustentabilidade. Então, essa apresentação tem como título o uso de micro-organismos visando uma agricultura sustentável. Para um começo de conversa, eu gostaria de introduzir um pequeno contexto de que a sociedade na atualidade está muito crítica, né, em vários aspectos, desde a sua alimentação, desde o ambiente onde vive. Então, existe uma compreensão que vai além do individualismo e se pensa mais no aspecto de compreensão mais coletiva sobre a necessidade de conservação do meio ambiente. Nesse sentido, a sustentabilidade e a conservação do meio ambiente, a sustentabilidade das práticas, de uma forma geral, das práticas agrícolas, das práticas do dia a dia, elas começam a se tornar assunto, né, de rodas de conversa, de pessoas de uma maneira geral, pessoas que não apenas especialistas, por exemplo. Nisso tudo, existe uma crítica muito forte ao uso excessivo de agroquímicos, fertilizantes, né, e fertilizantes de uma forma geral, os impactos que esses agroquímicos eles trazem ao ambiente, né. Então, a gente vive um momento, de certa forma, dicotômico, de que nós precisamos produzir, precisamos aumentar a produção, mas, ao mesmo tempo, necessitamos preservar o meio ambiente, para que as gerações futuras também possam se beneficiar dele da mesma forma que nós nos beneficiamos hoje. E nisso surge, então, os micro-organismos como uma alternativa, né, visando a substituição, a complementação dos produtos mais sintéticos, industrializados que existem no momento, e no sentido de trazer, então, a sustentabilidade, uma maior sustentabilidade do ambiente. Então, aqui ao lado, eu trago uma imagem de cada vez mais a gente vai observar esse tipo de percepção, ou seja, um repensar sobre uma propriedade, o integrar a atividade dentro de uma propriedade rural, não mais apenas a agricultura per si, mas sim integrando os componentes florestais, a preservação dos recursos hídricos, né, os serviços que esse ambiente pode prover também para a agricultura de uma forma geral. Essa imagem, ela ilustra um ponto importante que vivemos hoje, que é o consumo de energia fóssil. Esse consumo de energia fóssil acaba se traduzindo de sobremaneira no maior consumo de recursos naturais e mesmo a emissão de gases de efeito estufa, por exemplo, que causa o famoso aquecimento global. Então, são três elementos químicos principais, os mais utilizados, os utilizados em maior quantidade pelas plantas, o nitrogênio, fósforo e potássio, e a gente observa que, desde a sua fabricação até a aplicação na lavoura, há um consumo energético que precisa ser considerado. E se destaca grandemente o nitrogênio, porque exige altas quantidades de energia fóssil, principalmente derivados de petróleo ou carvão, para que se tenha, então, essa produção. Bom, o nitrogênio ele se tornou o principal elemento e um dos grandes problemas necessários para a agricultura atualmente, porque a cada quilograma de N fertilizante produzido e utilizado na lavoura, são produzidos 10,7 quilogramas equivalentes de CO2, são emitidos para a natureza, 10,7 quilogramas equivalentes de CO2. O equivalente de CO2 é uma medida da soma de todos os gases para que se possa entender de uma forma mais adequada. Então, observem que a emissão de gases a partir do nitrogênio, e nesse caso aqui da ureia, que é o nosso principal fonte de nitrogênio, né, aqui nas lavouras brasileiras,
é extremamente elevado. Coloca o nitrogênio por dois motivos, um pelo consumo energético, outro pela emissão de gases, como o principal, né, um dos principais problemas da agricultura no momento, mas que nós não podemos evitá-lo. Nós necessitamos de nitrogênio. E daí, nesse sentido, surge, então, surge a necessidade de buscarmos práticas alternativas ao uso nesse caso, desse nutriente sintético. Aqui, por exemplo, a fixação biológica de nitrogênio, que é uma prática, né, que ela se materializa no campo através dos chamados produtos inoculantes, que contém uma bactéria, conhecida genericamente como risódio, que forma essas estruturas nas raízes, soja é o nosso grande exemplo, e fixa o nitrogênio, fornece aqui, então, amônia, que depois vira outros compostos assimiláveis para a planta. E a planta fornece o alimento para essas bactérias sobreviverem. É um grande exemplo que nós temos de sustentabilidade no nosso sistema agrícola. Nessa lâmina, mostra-se, de uma forma bastante breve, a evolução de vendas de inoculantes no Brasil. São dados principalmente da Associação Brasileira dos Produtores e Importadores de Inoculantes, mas também com outras empresas, e que se mostra, por exemplo, para a cultura da soja, que hoje existe uma área plantada por volta de 36 milhões de hectares, uma venda de 70 milhões de doses de inoculante. E 10 anos atrás, né, mais um pouco menos de 10 anos atrás, eram cerca de 24 milhões de doses. Da mesma forma, para gramíneas, houve um avanço, né, de 2,7 para 8 milhões, aqui principalmente bactérias do gênero Azospirilla, que estão na moda no momento. Aqui o feijão comum, que também teve um aumento expressivo, embora ainda o uso seja muito modesto, apenas 570 mil doses no ano de 2019, perdão, e outras culturas, né, com uso um pouco acima de 100 mil doses de inoculante. Hoje, né, aqui são dados de 2019, então hoje essa produção está em torno de 90 milhões de doses, a venda, perdão, de inoculantes no Brasil, que mostra uma grande evolução deste uso. De fato, o uso de micro-organismos na agricultura cresceu. Os produtores querem inoculantes, os produtores querem produtos biológicos, não apenas para fornecer nutrientes, não apenas para fornecer nitrogênio, mas para promover também o controle biológico de pragas em substituição ou complementação com produtos químicos tradicionais. Então, a gente observa essa evolução de demanda, né, através do surgimento de registro de empresas no Ministério da Agricultura. Em 2011, tinham menos de 20 empresas, e hoje, ou recentemente, já eram 150 empresas registradas neste Ministério, com a função de produzir produtos biológicos de uma forma geral. Mas existe ainda um grande problema, que é a localização, a distribuição dessa capacidade fabril no país. Basicamente, essas empresas se situam no centro-sul, né, principalmente sudeste e sul, notadamente no estado de São Paulo e Paraná, que mostra que essa atividade é bastante localizada e que há espaço para surgimento, inclusive, de empresas em outras regiões do país, como, por exemplo, o Cerrado, que hoje é um dos grandes, né, o principal celeiro de produção de grãos da agropecuária, de uma forma geral, no país. Mas, afinal, o que são esses produtos que eu me referi nos slides anteriores? A grosso modo, né, a gente classifica, para a questão de organizar na nossa cabeça, de duas formas. Um lado, a promoção do crescimento de plantas, o outro, os produtos biológicos para biocontrole de uma forma geral, né? Então, quando falamos de promoção do crescimento de plantas, estamos falando das bactérias simbióticas, os risóbios, utilizados principalmente na cultura da soja, né? E que o principal mecanismo é a fixação do nitrogênio. São fixados aqui mais de 5 milhões de toneladas de nitrogênio por ano, né, na cultura da soja, através desse processo de inoculação das plantas e, por consequente, fixação biológica de nitrogênio. E também aqui, o que eu reuni, chamando de estimuladores de crescimento,
Porque nós temos outros fixadores de nitrogênio, outros diazotróficos, que são, por exemplo, as bactérias do gênero Azospirilo, e outras bactérias também multifuncionais, mas que não fixam necessariamente nitrogênio. Esses micro-organismos, em conjunto, eles promovem a melhoria da absorção de nutrientes, né, como o fósforo, por exemplo, promove maior adaptação das plantas do campo, como, por exemplo, melhora a capacidade de resistência a estresse hídrico, né, e aqui nós temos tanto bactérias como fungos, né. Por outro lado, quando estamos falando de micro-organismos para o biocontrole, nós falamos principalmente de bactérias, né? Temos também o caso dos bacterovírus, mas principalmente bactérias e fungos, né? Para o controle tanto de pragas, né? Pragas de uma forma geral, lepidópteros, coleópteros, e estamos falando também de controle de doenças, que é algo ainda, de certa forma, em estágio de crescimento, né? Ainda não temos a exploração dessas tecnologias a pleno vapor no campo. Junto às bactérias fixadoras de nitrogênio, principalmente os risóbios, né, o azospirilo, e aqui, para biocontrole, o Bacillus thuringiensis como bactéria, e os fungos dos gêneros, principalmente Beauveria e Metarizo, nós temos aí mais de 90% do mercado hoje, e tanto de oferta quanto de venda de produto propriamente dito. Bom, um pouco estamos falando de sustentabilidade, mas eu falo também de economia, né? Então, quando falamos de crescimento, promoção do crescimento de plantas, o grande destaque, o grande exemplo no mundo é a cultura da soja no Brasil, onde se utilizam inoculantes, para a qual se utilizam inoculantes, para algo em torno de 45 milhões de hectares anualmente, e que representa uma economia pela substituição da adubação com nitrogênio pela inoculação, que gira em torno de 13 bilhões de dólares por ano. Cifras extremamente importantes e que esse dinheiro, essa economia já fica diretamente no campo. Imaginem vocês se não tivéssemos essa economia dentro do campo, né? Será que nós teríamos essa agricultura pujante que temos hoje, né? Por outro lado, quando estamos falando de controle biológico, que hoje já supera 20 milhões de hectares o uso, né? Mais de 20 milhões de hectares de lavoura recebem algum tipo de produto biológico, a economia, embora mais modesta comparado com a produção do crescimento, é extremamente importante. Gira em torno de 700 milhões, a movimentação de vendas, né, gira em torno de 700 milhões de reais, com crescimento certamente muito importante nos próximos anos, né. E existe no Ministério da Agricultura algo próximo ou pouco superior a 700 produtos, né, com registro. Nesse slide, eu peguei algumas informações da CropLife, isso está no site da CropLife, simplesmente para dar um destaque em alguns pontos que eles já destacam, pegando de literatura, de reportagens, né, para dar uma dimensão da importância dos produtos biológicos de uma forma geral, né. E tem um dado, de certa forma, alarmante, né, 80% dos, digamos assim, biopesticidas utilizados, a maioria ou boa parte dos produtos agrotóxicos utilizados no mundo, eles se destinam para o controle de pragas e doenças nas frutas e hortaliças. E 80% dos biopesticidas já disponíveis hoje, eles se aplicam também a frutas e hortaliças. O que nós saímos de uma situação ruim para uma situação bastante interessante, porque a maioria aqui dos produtos são consumidos de forma in natura, como folhas, né, e frutas. E também é destacado pela CropLife que muitos dos produtos vêm sendo utilizados em misturas e essas misturas com produtos convencionais tem elevado o controle, tem possibilitado melhor controle de pragas e doenças, passando aquilo que eles chamam de 50% para 90% de controle. Aqui também eles mostram que o aumento do uso de produtos biológicos tem permitido uma elevação no rendimento de culturas, como o milho e a soja, por exemplo. E um outro dado aqui super interessante é que eles mostram
que o uso de defensivos, de substituição de defensivos químicos por biológicos, pode levar a uma redução de 60% a 90% da quantidade de gás de efeito estufa emitido por hectare, o que é extremamente importante, especialmente no cenário de aquecimento global como vivemos atualmente, no cenário de uma sociedade crítica e que temos a necessidade de reduzir os impactos advindos da agricultura. Essa lâmina só mostra, de uma forma geral, nós temos basicamente dois arcabouços quando pensamos em produtos biológicos, dois arcabouços legais. Então, temos o lado dos fertilizantes e temos o lado dos agrotóxicos, né? Uma legislação de acesso ao patrimônio genético, a chamada Lei da Biodiversidade, que engloba também, que entra no espaço dessas duas legislações. E temos um programa nacional de bioinsumos, vigentes há pouco mais de um ano, que visa reunir todas essas normativas. Ele traz objetivos claros, que vão desde estimular a pesquisa com bioinsumos, até aumentar o uso no campo, né, passando aí por várias nuances de estímulo ao surgimento de novas empresas, empreendedorismo, geração de novos produtos e assim por diante, no sentido de chegar no produtor e ter uma oferta maior de inoculantes e também de biodefensivos. Essa outra lâmina, ela mostra todo o caminho que precisamos percorrer até ser colocado um novo produto no mercado. Muitas vezes os produtores não têm uma noção exata do quanto é trabalhoso, o quanto tem uma ciência por trás, o quanto tem uma pesquisa de um produto que chega no mercado. Essas etapas, elas costumam levar de 8 a 10 anos, até que se isole uma bactéria, ou um micro-organismo, de forma geral, se faça a caracterização de biossegurança, a caracterização da eficiência desse material, se passa por toda uma fase de seleção e testes, de fato, da eficiência, validação em condições de campo, até que se tenha um produto que, de fato, representa uma eficácia, um retorno adequado para o produtor e a colocação depois no mercado, né? Então, um espaço de tempo bastante grande e que, muitas das vezes, as instituições públicas precisam atuar, né? Porque não é de interesse direto do setor privado atuar num setor, num momento da pesquisa em que os riscos são bastante importantes. Para finalizar, essa lâmina reúne aqui algumas informações que eu considero bastante importantes e gostaria de deixar como mensagem aos senhores no dia de hoje, né? Então, para que se tenha um produto lá no campo, o trabalho todo começa dentro de um banco de germoplasma, né? Uma famosa, né, o que representa as famosas coleções microbianas. A partir dessas coleções microbianas, faça, então, uma seleção do micro-organismo, uma seleção de micro-organismos. Há uma etapa, como mostrei no slide anterior, uma etapa bastante longa, dispendiosa de recursos e com alto risco de insucesso, né, até que você chega a um ou dois micro-organismos que, de fato, se tem interesse. A partir da obtenção desse ativo, desse micro-organismo, via de regra, parte-se, então, para o desenvolvimento de produto. E aí entra uma etapa que tem, tradicionalmente, acontecido de uma forma, através das chamadas PPPs, parcerias público-privado, que é um elo dentro do processo de inovação, onde as empresas passam a vislumbrar, passam a ter interesse num determinado organismo e colaboram e atuam fortemente, passam a ser os protagonistas para o desenvolvimento de um novo produto, né? E nessa etapa, né, que a gente atua, né, que as empresas, por exemplo, a Embrapa atua, as universidades atuam, ela é bastante importante no sentido de mostrar para o setor privado que pode ser benéfico. E por parte do empresário, por parte da indústria, é interessante estar ativo, né, ter uma escuta ativa de ver o que tem de fato importante, para que se faça uma parceria e que esse novo produto chegue ao campo. Nós, particularmente, atuamos bastante nesse setor e temos interesse em desenvolver pesquisa, temos ativos para ofertar para as empresas, para que novos produtos cheguem ao campo.
Uma informação extremamente importante é que todo esse processo ele é regido por regras. Existem regras oficiais do Ministério da Agricultura e também do Ministério da Saúde, da Anvisa, na verdade, e do próprio meio ambiente, para que se chegue lá no final, né, essas regras, elas norteiam os estudos de biossegurança e qualidade do produto, para que se chegue no final e que você tenha um produto de alta qualidade e biosseguro. Biossegurança no sentido de segurança aos operadores, segurança aos consumidores de uma forma geral e também ao ambiente, para que você tenha, de fato, aqui um produto de qualidade, né, e seguro, obviamente. Tem surgido nos últimos anos as chamadas produções, né, nas fazendas, ou, de uma forma geral, chamada de on-farm. Aqui não se trata de fazer um juízo de valor e dizer que somos contra ou a favor, ou denegrindo a atuação ou a produção on-farm. Muito pelo contrário. A gente destaca que essa produção, ela, de certa forma, ela corta essa etapa de desenvolvimento do produto, à medida que, a partir do microorganismo selecionado, faça uma multiplicação na fazenda e vá-se, então, direto para a lavoura, com várias vantagens, como, por exemplo, a não necessidade de uma vida de prateleira, né, a sempre utilização de produtos frescos e a redução de custos, né. Contudo, é preciso, como um pesquisador na área, eu preciso enfatizar que a multiplicação de micro-organismos, ela não é uma prática simples, não ocorre da mesma forma que multiplicar uma semente de um vegetal. Existem riscos inerentes. Os micro-organismos, eles podem causar, inclusive, doenças. A obtenção de produtos de qualidade de micro-organismos, nem sempre ela é favorável. Quem nunca comprou um fermento de pão e ele não apresentava uma eficiência, uma eficácia da forma como gostaríamos, né? Da mesma forma, pode ser um inoculante. Então, a mensagem que eu passo é que vamos buscar incentivar a produção, ao invés de dentro da fazenda, em associações. Por que não cooperativas, associações dos estados do Mato Grosso, Goiás, não possam montar biofábricas, né, dos moldes como as indústrias tradicionais, e que favoreçam os seus associados, os seus cooperativados, e que se reduza custos, e que os produtos possam ser utilizados de uma forma fresca, sem precisar ficar um longo tempo de prateleira. Que sejam utilizados micro-organismos conhecidos. Não recomenda-se aventuras de sair pegando qualquer tipo de micro-organismo sem conhecimento, com riscos a biossegurança bastante elevados, e se multiplicar sem saber o que está sendo multiplicado. E é fundamental a orientação de um profissional que tem uma capacidade, que tem uma formação técnica especializada na multiplicação de micro-organismos, e não apenas de uma forma como eu acho que isso possa acontecer. Então, é uma prática importante, é uma prática que pode vir a se desenvolver e dar futuro, e dar frutos promissores, mas que precisa ser executada com responsabilidade, para que se tenha segurança, biossegurança, e que se tenha um produto de qualidade para dar resultado no campo e com sustentabilidade. Gostaria de agradecer essa oportunidade por essa fala, e deixo o meu contato aqui, caso alguém tenha interesse para esclarecer dúvidas ou mesmo aprofundar algum tipo de discussão para a parceria. Obrigado.